Eu comecei na página 41, tá? Nossa reflexão, e paramos na página 52. Quem quiser depois em casa dar uma lidinha, não é? Digerir um pouco mais, refletir, fazer alguma anotação, dá uma olhadinha aqui nessa página. Nós estamos entre a página 41 e 52, tá? Então amanhã nós vamos avançar os 53 e vamos chegar no Daniel, tá? Vamos chegar na profecia de Daniel. E você vai falar, ô, Peninha? Oráculo do Senhor. Onde é que você está lendo? Oráculo de Javé. Onde é que você está lendo? Onde é que você está lendo? Não, aqui na Bíblia e aqui na página 50. Eis que virão dias, oráculo do Senhor. O que é? Os oráculos eram o seguinte, eram palavras que Deus dizia para o profeta, e o profeta, quando falava, ele ia dizer a palavra de Deus, com a inspiração que ele recebia, ele dizia que aquela palavra não era dele, era uma palavra que era de Deus. Então, oráculo de Javé. E na verdade, esses oráculos, eu não sei se é nesse texto que o Caetano fala sobre esse negócio de oráculo, quando ele vai falar de lei, porque também tem outros textos, não sei se é esse texto aqui, vocês vão dar uma conferida. Na verdade, a palavra Torá, lei, não é bem lei, tá? Porque a gente pode pensar assim, que é uma lei simplesmente escrita, pronto, acabou-se. Havia entre os sacerdotes um negócio que era de jogar uns dados, não sei como é que era, não é? Vamos dizer que fossem uns dados, mas não são dados. Eu não me lá bem. Eles tinham uns negócios que eu jogava para saber a vontade de Deus. E então eles diziam que dentro da vida deles eles recebiam oráculos. Os oráculos eram o quê? Leis que Deus dava para o povo. Então esses oráculos eram inspirações muito atuais. Era uma orientação muito viva que Deus dava para reger seu povo. Não era simplesmente uma coisa assim, morta, de uma lei que já tinha sido dada, tudo acabou assim. Na vida do povo, Deus ia dando esses oráculos, essas leis, para o povo poder se orientar. Tá? Então, mais fortemente nos profetas, quando eles queriam dizer que aquela palavra não era uma palavra simplesmente deles, mas era uma coisa que Deus estava dizendo para o povo, então eles diziam oráculo do Senhor. Ok? Ô Padre Marcos, assim, eu acho que uma leitura mais elementar que eu fiz, assim, talvez essa divisão do reino a partir de Davi, eu me prendi àquela parte quando Deus não gostou da atitude dele com Urias, que mandou botar Urias em frente de batalha para que ele morresse e ele ficasse com a mãe. Eu acho que era Urias. É só Urias. Para que ele ficasse com a mulher dele, com a mulher de Urias, por sinal é a mãe de Salomão. E quando o profeta, eu acho que Natan, vai falar, recebe um oráculo. Um oráculo, exato, eu estava querendo procurar o termo que foi da agora, né? Dizendo que mantinha unido o reinado de Davi, mas que a partir dele aí já ia ser dividido por conta dessa atitude dele e complementando com a de Salomão, que andou se desviando e prestando cultos a deuses das mulheres que ele arranjava. Você está querendo ver o que é isso aí? Não, eu estava querendo, assim, que o senhor não tocou nesse aspecto da parte da divisão. Aí eu fiquei achando que essa a divisão foi por outras coisas. Os reinos por outros motivos mais políticos e mais de opressão dos respectivos reis do que propriamente por uma questão dessa que... Eu coloquei mais um motivo político do que provavelmente um pecado pessoal do Davi, tá? Porque, como você está colocando, Zânia, que essa divisão fosse mais fruto de um pecado pessoal do Davi. Agora sim, o Davi, ele sempre foi considerado uma grande figura. Ainda hoje,
povo de Israel, né? A história de Davi. Davi é considerado um tempo de auge para o povo de Israel. Davi sempre foi considerado um homem, apesar de todas as bagaceiras que ele fez, um homem muito de Deus. Por que também? Porque também nós vemos um negócio com Davi. O Davi comete aquele pecado com a Betsabé, que é a mulher de Urias, mas depois, quando ele recebe os oráculos, ele se arrepende. Ele expressa um profundo arrependimento. Mas o que é dito não é que a divisão do reino fosse, que eu estou lembrado aqui, fosse por causa que o profeta Natan vai dizer que o reino vai se dividir por causa dele. Não. O profeta Natan vai dizer o seguinte: vai continuar, mas você vai ser perdoado, mas vai haver um castigo no mundo dos seus filhos, que vai ser expresso na figura do Absalão. Tá? O Absalão depois ele vai ser perguntado como. Absalão foi assassinado em guerra, né? Foi em guerra. Então, o Absalão vai se colocar contra o pai, e por Davi vai ser um grande sofrimento, porque o Absalão, que é o filho dele, vai se jogar contra ele. Mas apesar, o texto vai mostrar isso, que apesar do Absalão ser contra o próprio pai, quando ele é assassinado, quando ele morre em guerra, o Davi entra no pranto de choro assim, de desestruturação total, não é? Mas não é dito assim que o reino foi dividido por causa desse pecado do Davi. Depois nós temos sim Salomão, muitas infidelidades do Salomão, porque isso nós não registramos com Davi. Davi foi um homem meio mulherengo, mas ele era fiel a Deus, tá? Ele era fiel a Javé. Já o filho dele, o Salomão, ele vai ser uma figura que, além de mulherengo, ele também vai ser idólatra. Ele vai acolher as idolatrias das mulheres, tá? Que vêm de diversos povos. Então, ele não vai ser uma figura assim muito, vamos dizer, fiel a Deus. Mas o que é dito dentro dos textos, tá? O motivo assim que nós temos em Reis é que o povo não suporta mais a exploração que estava sendo feita, que disseram que ia acrescentar. Agora, se somam então problemas espirituais, se somam problemas pessoais, né? E se soma também a situação da comunidade. O pecado, o texto sagrado, ele representa muito isso, os profetas. O pecado social, a ambição, ela não é só um problema social, ela é fruto de uma infidelidade a Deus. A sociedade está desestruturada assim por causa de uma falta de experiência com Deus. E nós poderíamos dizer que ainda tem isso a ver, porque as pessoas perdem o temor a Deus, perdem o sentido de Deus, uma orientação para a vida, acaba a sociedade se desestruturando. Isso é uma denúncia que vai acontecer da parte dos profetas. Quanto mais o povo se afasta de Deus, mais a sociedade se corrompe. E a sociedade se corrompe, ela não tem nem condições de ir para frente. Até o ponto que vai se dividindo, vai caindo novos domínios. Opa, assim no Antigo Testamento aí, perceba aquela conotação de você pecou, você vai ser castigado. Né? Davi pecou, vai ser castigado. Absalão pecou porque coabitou com a irmã. Você lembra dessa história? Absalão. Sim. Aí, por isso que ele morreu. Quer dizer, está escrito lá, né? Então você pecou, você coabitou com a sua irmã, você vai ser morto. Então, é sempre aquela um Deus vingador, sabe? Um Deus vingativo, assim. Está sempre assim. E a senhora acha que isso não funciona? Não. Por quê? Porque nós caminhamos. Nós caminhamos. Não, eu acho que nós vendemos hoje uma imagem, passamos uma imagem muito de um Deus santo e misericordioso. Está correto, tá? Mas só que Deus veio dar os cascos na gente. Tá? Por exemplo, Nosso Senhor, como eu estava chamando a atenção isso nos evangelhos que nós lemos. No Evangelho de Lucas tem as bem-aventuranças e logo após os ais de Nosso Senhor. E tive comparando com os ais, que é até uma leitura que ele faz aqui, tá, das bem-aventuranças. A leitura que eu fiz na missa é desse texto. Nós falamos só da bem-aventurança, da bem-aventurança dos pobres em espírito, mas nós somos, ai, vós, escribas, fariseus hipócritas, né? Ai de ti, Corazaí, Betsaida, porque pensa que vai subir das alturas e descerá aos infernos. Então, nós temos também Nosso Senhor todo chibotado no pessoal do templo, tá entendendo?
Então, nós temos Nosso Senhor como se Nosso Senhor não fosse uma figura que fosse falar de uma forma também dura. Ou que Deus não nos falasse de uma forma dura. Deus, Ele tem esse lado dele meigo, amoroso, mas às vezes quando a mãozinha dele pesa também. E é bom ter cuidado com essa mãozinha que pesa, entendeu? Porque às vezes é até bom que pesa, porque senão a gente não toma jeito, né? Porque infelizmente nós temos essa situação. Muita gente se converte por causa da dor. Ou então na dor se encontra com Deus. Eu mesmo me pergunto esse tipo de coisa, sabe? Eu sou uma pessoa doente, asmática, tenho asma. Por causa das minhas crises de asmas, eu tive muito problema de sofrimento. E por causa do meu sofrimento, eu tive muita experiência com Deus. Aí eu ficava pensando, se eu não tivesse essa doença, será que eu teria tido essa experiência com Deus? Será que eu vivia assim, vagamente? Eu também escutei isso da comunidade Rainha dos Anjos. É uma coisa absurda, mas eles dizem, né? Bendita droga, que foi por causa da droga eu me encontrei com Deus. Tá? Agora, tem gente que sabe aproveitar o sofrimento e se encontrar com Deus. Tem gente também que nem com o sofrimento resolve. Mas seria bom que nós aprendêssemos também a encontrar Deus nas alegrias, nos momentos bons. Mas parece que tem gente que vive só na fartura do bem bom, que está nem para Deus. Cria uma espécie de arrogância, de prepotência, de autossuficiência. Só que quando às vezes nós nos sentimos assim, sabe de uma coisa, nós somos muito frágeis, nós somos muito limitados, e essa vida é passageira demais, tem que ter alguma mais profunda, a gente vai talvez trabalhando para uma outra coisa. Então assim, eu sou da ideia que nós devemos passar essa imagem de Deus que perdoa, mas também a gente tem que dizer que Deus de vez em quando dá um puxão de orelha. Eu gosto de dizer que Deus de vez em quando dá umas palmadinhas, né? A última palmadinha bem boa, não sei se foi o joelho, mas teve uma outra. Eu dormia antes na cama de casal, né? Dormia na cama de casal, hoje é minha cama de solteiro, tem lá na cama de casal. Aí eu estava rezando de joelho na cama de casal. Eu estava de joelho rezando antes de dormir, o quarto todo escuro. Só que eu pensava que eu estivesse aqui no meio, tá? Eu estava bem aqui, tudo escuro. Eu estava rezando, né? Quando eu fui dormir, eu dei um pulo para cair no meio, eu caí no chão. A baba foi uma zoada, eu pensava que eu tivesse quebrado os meus rins. Eu passei meia hora lá, sem me mexer. Eu disse assim, nossa, eu estava fazendo essa pezinha mesmo, viu? Quando essa pezinha é bom. Assim, eu acho que o fato também de a gente ter temor a Deus, o temor que a gente fala de respeito, mas o temor também a Deus implica um certo medinho, tá? Não vou dizer que o medo neurótico de Deus seja ruim, mas um certo medozinho faz bem, porque às vezes as pessoas fazem todo tipo de barbaridade, aí não, depois eu perdoo, essa de perdão não é assim, tá? É preciso que a gente tenha um respeito a Deus e uma consideração que nós vamos ser julgados também por Ele. E na hora da prestação de conta, a gente tem que ser bem homem e mulher para estar diante da nossa verdade. Então não é assim que a gente faça tudo de qualquer maneira e depois não existe o mínimo de temor. Eu me questiono muito por o negócio do pessoal que defende aborto, né? O pessoal defende aborto assim, mas será que ainda não existe não? Será que esse pessoal não vai prestar conta diante de Deus do que está fazendo? O pessoal vive assim, né? Tu fez então um pouquinho de medo, é saudável, tá bom, pessoal? Tá. Eu queria só fazer uma colocação. Eu tive no retiro, né? E o tema do retiro era misericórdia, perceber com o coração, né? E aí isso aqui está faltando muito na humanidade. E uma vez, completando o que você estava falando, eu li uma frase do Dalai Lama, que ele é budista. Só que ele dizia o seguinte, que perguntaram quem mais me surpreendia ele na humanidade. Ele disse que era o ser humano, porque perdia saúde para ganhar dinheiro e depois perdia o dinheiro para recuperar a saúde. Vivia como se nunca fosse morrer e morria como se nunca tivesse vivido, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão bitoladas ali no ter, no possuir, que às vezes nem vive, né? Não tem o seu momento com Deus, não tem o seu momento com a família e realmente não vive. E fica se pegando ao material, né? Que o material ele passa, né? A única coisa que não passa é realmente o que Deus nos propõe, né? É isso. Ok, então nós vamos continuar nossa reflexão. E eu quero dizer para vocês, eu quero conduzir vocês a uma crise, tá? Da forma de pensar
aquilo que o Cristo veio nos trazer. E essa crise era muito importante que a gente tenha para colocar as interrogações mais: o que será mesmo que nosso Senhor veio fazer aqui no meio da humanidade? Rezemos então a Ave Maria para concluir a nossa noite, agradecendo a Nossa Senhora, Nossa Mãe, pela sua companhia, pela sua presença, que abençoe cada vez mais nossas vidas, nossas famílias e o mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero apenas dizer que eu estou dando muita informação, que é muito assunto mesmo. Amanhã nós vamos ter que fazer um outro corre-corre, mas no terceiro encontro nós vamos ter mais trabalho em grupo. Ok? Boa noite.